Escolhi um tema hoje que é um tema que reclamamos muito para que esteja na pauta das nossas vidas. Vamos tentar abordar o tema justiça, a dos homens e a de Deus. Eu gostaria de começar a trabalhar este tema lembrando que nós vivemos num país que tem uma natureza exuberante, um povo trabalhador, um país de diversidade de raças, mas que traz uma imensa injustiça no seu passado histórico. Tivemos por 350 anos a exploração dos nossos irmãos negros, retirados à forças das suas terras, das suas famílias, deixando suas culturas, proibidos de executar, de exercer as suas religiões e compelidos pela força a executar extenuante trabalho durante toda a sua vida. Eram propriedades, pertenciam a alguém. Propriedades como um animal, um veículo, como uma coisa. O Brasil foi o último país do Ocidente a deixar a escravatura oficialmente, mas não de fato. Em 1888, a chamada Lei Áurea estabelecia a liberdade, que já vinha sido propagada pelas jovens mentes que habitavam o país, por poetas, por cancioneiros, enfim, havia um vento de mudança. Mas isso desagradou profundamente a elite da época. E 10 anos depois, um golpe de Estado retira o império. A escravidão continua. Os negros foram colocados à rua, no dizer popular, sem eira e nem beira, isto é, sem nada. No Rio de Janeiro não havia lugar onde era o polo da escravidão, não havia lugar onde eles pudessem se alojar. Foram para os morros, que já eram carecas, isto é, já haviam tido toda a sua vegetação retirada. Mas existia ali, uma curiosidade, uma plantinha, uma ervazinha chamada favela. E onde é que você mora? Moro lá na favela. Daí a designação deste termo favela, que hoje impregna o mundo em todas as construções de baixa qualidade, de grandes aglomerados populacionais, sem saúde, segurança e etc. Os negros foram encontrar emprego na Marinha. A Marinha brasileira tinha cerca de 4.000 marinheiros. E eles executavam os trabalhos mais brutais dentro dos navios. O Brasil começava uma fase de pujança econômica em face do café e da borracha, e pretendia então ser uma potência mundial. Encomendou na Inglaterra
alguns navios de guerra, encouraçados, 2 cruzadores. Mandou para lá os oficiais que iriam comandar esses navios para aprender ali a manejá-los e alguns subalternos, que eram pessoas, eram negros, que iriam trabalhar no mais grosso, alimentar fornalha e etc. Ficaram ali durante 2 anos. E havia um negro chamado João Cândido, um homem inteligente que rapidamente captou os ventos da liberdade e trouxe isso consigo. A Marinha continuava no regime de escravidão. A qualquer erro, eles eram colocados sob chibata e eram chicoteados, muitas vezes até a morte. É o que aconteceu em 1910 com um dos marinheiros, o que vai promover uma revolta. A descrição que se faz é que as costas desse rapaz que foi chibatado parecia, segundo a literatura, uma tainha aberta, um peixe aberto. Então houve uma revolta, tomaram os navios de guerra e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro se não fosse revogada a lei da chibata. O governo da época pretendia, no mesmo dia, tomar os navios, mas não tinha condições. E foi dado 12 horas apenas para que se colocasse isto em vias de fato. Foi à Câmara, o Senado defendeu a postura de libertação, de anistia, tendo como defensor ninguém mais, ninguém menos do que Rui Barbosa. Ainda hoje a gente pergunta, eu pergunto para alunos do universitários, quem foi Rui Barbosa? Não sei. O maior tribuno, o maior jurista brasileiro, né? E por uma votação fantástica, 127 votos a 17 contra, o governo não teve como negar a revogação da lei da chibata. E negociava-se também na anistia que não se punisse os revoltosos. Algumas semanas depois, e a Marinha aí despediu uma porção de gente. Algumas semanas depois, uma nova revolta sobre outras circunstâncias. Então, foram presos 350 marinheiros, estavam sendo levados para o Amazonas para trabalhar no cultivo da borracha. E eles usavam, para higienizar o chão do navio, cal. Mas excederam no uso do cal. Houve uma reação química, o desprendimento de gás carbono, e morreu a grande maioria dos que ali estavam naquele navio. Abriu-se um processo e o processo não andava. Em 1914, em dezembro de 1914, Rui Barbosa fez um discurso inflamado no Senado brasileiro, clamando por justiça, porque os comandantes não haviam sido punidos. Sequer se cogitava de puni-los. E cunhou aí no seu discurso uma frase que cala até hoje sobre a questão e a temática justiça. Literalmente dizia ele o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, a rir-se da virtude
e a ter vergonha de ser honesto. João Cândido, agora há poucos anos, teve uma estátua produzida e faz parte, está hoje num cais do Rio de Janeiro. Então, muitos anos depois, se faz justiça a um homem que clamava por ela. Ele também foi homenageado aí pelos músicos. Há uma música muito famosa, que acho que todos conhecem, que diz sobre... ele era um conhecido navegante negro, né, tinha a sagacidade de um mestre-sala. O próprio Rui Barbosa dizia que justiça atrasada não é justiça, é injustiça qualificada. Justiça e injustiça permeiam as nossas vidas desde tempos imemoriais, desde o momento mais primitivo das nossas existências. Em Contos e Apólogos, do irmão X, pela psicografia, evidentemente, de Chico Xavier, há um conto chamado Questão de Justiça. Narra ele, é uma narrativa, é um conto, dizendo que num determinado momento, vindo de um planeta superior, um espírito de um juiz, nomeado pelos seus parceiros, para que viesse ao mundo, à Terra, verificar como se encontrava o quadro de justiça na Terra, já que há 2000 anos estivera aqui Jesus e que tinha-se notícia de que em grande parte do mundo a doutrina cristã permeava entre os homens. Sabia-se, inclusive, que nas salas dos tribunais, das assembleias legislativas, do Senado, ali estava a imagem do Cristo. Até mesmo em documentos oficiais era mencionado a presença de Jesus. Coisa que nós sabemos, né? Documentos oficiais que dizem assim: aos 10 dias do mês de julho de 2017, da era de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles queriam ter uma avaliação da evolução do mundo a respeito de justiça. E esse juiz, então, foi enviado à Terra e aqui acompanhado por um espírito que também acompanhava a evolução terrena. Foram ter logo a um tribunal que estava lotado. E o réu tratava-se de um homem simples, cabisbaixo, cheio de temores, era uma pessoa solitária naquele momento, curtindo as suas dores do erro que havia praticado. Era réu, confesso, de ter provocado um assalto e levado do estabelecimento em que assaltara gêneros alimentícios. Ele, que já tinha perto dos seus 50 anos, tinha sido um trabalhador rural e havia perdido as suas terras, o seu pequeno pedaço de terra, em face das tribulações climáticas, das dificuldades que tinha para se manter, e veio morar, então, na orla das cidades, onde procurar emprego, mas sempre lhe fora negado, em face da idade, em face das condições físicas e intelectuais de que era portador. E o homem implorava a Deus que lhe desse uma oportunidade, porque a esposa doente e os 4 filhos pequenos não teriam condições de sobrevivência. E assistiam a tudo isso com muita compaixão o juiz e o seu acompanhante espiritual. E tinham a expectativa de que, naquele julgamento, o homem haveria de receber uma reprimenda
a ponto de se corrigir, a ponto de ter um norte para a sua vida. Mas qual não foi a sua surpresa que quando foi prolatada a sentença, ele tomara 20 anos de cadeia. Então, eles, surpresos, não se sentiram bem, tentaram espiritualmente consolar aquele homem que chorava copiosamente, lembrando da esposa doente, lembrando dos filhos que estavam abandonados à sorte. E aqueles homens, aqueles espíritos, então, imaginaram que devessem procurar a autoridade máxima do país para que tivessem, através da intuição, um mecanismo para aliviar aquela dor e fazer justiça àquele homem. Saíram e foram ter, então, à casa do governador. Lá se chegando, viram que havia um grande movimento, uma festa, entraram pelos salões, ornados com muitas flores, muita gente elegante, e perceberam que o governador estava dando honrarias a um homem que havia sido um general. E ele estava cercado de uma enormidade de espíritos, todos eles fustigando, procurando por vingança, por justiça, porque ele havia sido um homem que invadira terras, espoliava tesouros, havia feito muitas maldades, teria usado de muitos artifícios para promover a morte dos inimigos, e era este homem que estava sendo homenageado. Viram então que a tentativa de conduzir algum pensamento ao governador não surtir efeito, porque o perfume do champanhe, o tilintar das taças, cobria todo o som daquele ambiente. Com tristeza, diz o irmão X, esses espíritos se recolhem e o juiz, então, volta para o seu mundo superior. O interlocutor que ouvira essa história pergunta, então, a quem a contava: mas este juiz nunca mais voltou para dizer o que aconteceu com as notícias que ele lá deu? E entre um sorriso, entre uma ironia e uma tristeza, ele respondeu: sim, voltou. Voltou para dizer que comunicara aos seus superiores como era a justiça na terra e que voltaria daqui a 500 anos para verificar a evolução de justiça no planeta. Bem, nós conhecemos muito bem situações similares. O Livro dos Espíritos, no capítulo 11, trata a respeito deste tema. Numa das leis morais é a lei da justiça, do amor e da caridade. E Kardec pergunta, a primeira pergunta que ele faz aos espíritos, na questão 873. O sentimento de justiça está em a natureza ou é resultante das ideias adquiridas? E os espíritos respondem, nas duas vias, mas Deus coloca nos nossos corações o princípio da justiça. Porque mesmo civilizações primitivas já tinham esse sentimento de justiça e despertavam para ela. Basta que o homem tenha o bom uso do seu livre-arbítrio e verifique a situação em que ele não gostaria de ser envolvido. Como vai dizer
Jesus na sua ética. E continua. Sendo então uma lei natural, como se explica que os homens a entendem de modos diferentes, considerando uns justos o que a outros parece injustos? Ora, quando nós, vai dizer em outros termos o seguinte, quando nós observamos a história tem um processo de mudança, a moral muda, conforme muda os tempos. Né? Na Idade Média, tinha-se como justiça as leis da igreja, e elas eram severas. Né? Hoje nós não admitimos isto. Muitas coisas mudaram. Nós estamos em processo de evolução, embora ainda tenhamos percalços ao longo da nossa história e da nossa vida. Qual é a ética de Jesus? O que ele nos propõe? Amai ao próximo como a ti mesmo. Fazei a ele aquilo que você desejaria que fizessem a você. Este é o princípio ético. Este é o princípio de amor. Este é o princípio maior de justiça. Porque antes de você justiçar-se a si mesmo, vê a justiça pelos olhos do outro, vendo mesmo as necessidades do outro. Nós temos um hábito muito comum de emitirmos um pensamento e um julgamento à primeira vista. Todos nós somos julgadores, todos nós somos juízes, todos nós emitimos os nossos pensamentos já à primeira vista. E muitas vezes estes pensamentos nos foram colocados por outrem, pela mídia, pelo burburinho. Né? É inconcebível que no século XXI ainda se mate por apedrejamento na terra. Que ainda existam leis que promovam um sacrifício humano como vingança ou como forma de justiça. Se a pena de morte fosse solução para os problemas do mundo, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra seriam os países mais evoluídos do ponto de vista moral do planeta. Por isso, a doutrina espírita tem alguns princípios, dentre eles é absolutamente contrária à pena de morte. E é muito triste abrir as páginas dos jornais, mesmo dos nossos jornais locais, e ver cartas de leitores preconizando a pena de morte. É mais uma injustiça que se comete. Porque a doutrina espírita nos ensina que somos herdeiros de nós mesmos. Estamos aqui em sistema de resgate. A questão número 171 do Livro dos Espíritos vai nos falar sobre a maior das justiças, que é a reencarnação, é a justiça divina. É a forma de dar as novas oportunidades. É através de oportunidades que nós crescemos. É impossível imaginar a grandeza do universo, a grandeza de Deus, tendo Deus criando seres com defeitos, seres que vêm, cometem inúmeros erros e depois serão colocados à margem da divindade. Irão purgar os seus pecados no inferno.
E é interessante notar que existem diferentes tipos de inferno. O pior dos infernos é o inferno cristão. O inferno dos judeus é o inferno passageiro. É onde o sujeito purga as suas dores e tem a oportunidade de ir ao paraíso. O nosso inferno é o inferno descrito por Dante, é um inferno terrível, de muitas dores, lamentações, e não se sai dali pela eternidade. Agora, quanto é a eternidade? Nós vivemos aqui 80 anos, 90 anos, 100 anos, e o resto da eternidade não teremos oportunidades? A oportunidade de se reencontrar, de resgatar de sabores que nós provocamos, que eu provoquei. Esta é a verdadeira e maior das justiças, que é a justiça divina. A oportunidade de retornar à casa para refazer os nossos erros, compreender a situação e crescer. Isso não significa que a gente deva encostar no muro e falar, bom, essa reencarnação eu já passei. Eu vou esperar a próxima. Não espere a próxima, não. Tem muita coisa o que fazer. E nós podemos começar hoje, pela nossa família. Porque não estamos em família sem que tivesse uma motivação. Nós não caímos ali de avião, sem nenhum objetivo. Todos nós estamos no lugar onde deveríamos e devemos estar. E é preciso que a gente tenha o discernimento de fazer uma análise mais fria e perguntar o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo da minha vida e da vida daqueles que compartilham comigo este momento reencarnatório. Qual é a contribuição que estou dando aos meus filhos, aos meus netos, aos meus irmãos, para que possamos crescer e continuar a nossa jornada espiritual. Nesse mesmo capítulo há um momento muito bonito em que se diz que caridade é um dos corolários da justiça. Caridade e amor ao próximo. E perguntado aos espíritos sobre isto, eles respondem que devemos ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Fácil, não é? Que coisa mais fácil que perdoar o outro. Eu te perdoo, mas não quero mais saber de você. Esse é o perdão que, via de regra, nós nos valemos. Indulgência, esquecimento das ofensas, é um exercício difícil, porque nós ainda estamos no estágio de muito egoísmo. João, no capítulo 8, narra uma história muito bonita de Jesus, que ele havia passado a noite no Monte das Oliveiras e descido até o templo. Agachado, conversava com as pessoas que estavam próximas. E os judeus procuravam, então, testá-lo. Trouxeram a ele uma mulher que havia pecado. E disseram a ele, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que diz o Senhor?
era uma pergunta capciosa, porque se Jesus assegura a lei mosaica, ele estava traindo a si próprio os seus ensinamentos. Se ele nega, ele estava renegando a religião judaica. E Jesus, com o dedo, começa a escrever na areia. E eles então insistem e perguntam por várias vezes. Jesus então para de rabiscar a areia, levanta os olhos e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um a um, foi deixando aquele ambiente a partir dos mais velhos. Jesus então pergunta à mulher, depois de todos terem ido: onde estão aqueles que te condenam? E ela responde: se foram. Então, eu não tenho o que lhe condenar. Vá e não peque mais. Este é o exemplo do amor ao próximo. Há inúmeras passagens do Evangelho que mostram que nós somos contumazes em ver o erro alheio, ver o cisco no olho do próximo, mas não ver a trava nos nossos olhos. E a justiça, para ser bem feita, é necessário que se tenha a ética de Jesus, o amor ao próximo. Recentemente eu recebi aí como diz a meninada, um zap, uma historinha bonitinha. Eles, entre as coisas que a gente recebe, tem algumas coisas interessantes. E tratava-se de uma pergunta feita a um sábio, a um matemático árabe, sobre o valor do homem. Quanto vale o homem, mestre? E ele respondeu o seguinte: olha, se ele for ético, atribua-lhe a nota 1. Se ele for inteligente, acrescente-lhe um 0. Se ele for generoso, acrescente-lhe mais um 0. Se ele for educado, acrescente-lhe mais um 0. E assim sucessivamente. Mas se ele perder a ética, ele perderá tudo. E nada mais se vale. E o seu valor será 0. E a ética de Jesus é: amai ao próximo como a ti mesmo. Desejai ao próximo aquilo que desejas para si mesmo. Muita paz, que tenhamos um domingo em família, que a gente possa aproveitar o dia de hoje, ver o Corinthians ganhando, E para mostrar que eu sou um homem justo, eu espero que o São Paulo ganhe amanhã. Tá bom assim, meu irmão? Isso por justiça, porque o São Paulo é um time maravilhoso. Meu coração. Ganhando do Grêmio amanhã, tá ótimo. Olha, nós temos um irmão aqui. Ele, na encarnação passada, ele participou daquelas grandes guerras em que tirava comida do povo.
matou muita gente de fome. Hoje, ele passa a vida vendendo ingresso para almoço em centro espírita. E ele também, como ele tirou muito sangue dos outros em guerras, ele hoje é um divulgador do Hemocentro. Então, ele pediu que lembrasse a todos que nesse período de frio ocorrem muitos acidentes, que o Hemocentro está sempre necessitando de sangue, que não custa nada para ninguém estender o bracinho, tomar depois um suco de laranja, comer um sanduíche, sendo recebido. É um pessoal que recebe a gente com um amor tamanho, que é incrível. Doa-se sangue até os 67, 68 anos, dos 16 aos 68, desde que tenha mais do que 30 quilos, se não me engano, 50 quilos. E tem quanto? 50 quilos. A senhora, há quanto tempo? Bom, desde o 22, então ela começou a doar ontem. Olha, e é uma satisfação tão grande, porque você não põe a mão no bolso, você não põe, mas você tem a certeza de que você vai estar ajudando a salvar uma vida. É uma coisa miraculosa. Então, vamos atender nosso irmão, que foi um sangrador oficial de não sei quando, que é o nosso amigo Valdo. Aliás, ele vai fazer a próxima palestra aqui. Um grande abraço a todos. Nós temos um recadinho importante.